Fala galera, finalmente a narração do nosso conto As Calamidades da Magia. Eu vou fazer um pequeno rememorando aqui, só para quem tiver muito perdido com relação a esse conto. Mas a ideia original dele surgiu ali no final da nossa segunda temporada, quando houve a excursão ao Ministério e a Zoe e o Serafim fizeram amizade com um estranho. Depois eles descobriram ser o William Bagshot e acabaram inclusive levando ele para Hogwarts, né? Lá em Hogwarts, o William ele foi então tratado na enfermaria e pela nossa excepcional enfermeira Galateia. E em uma conversa depois lá na enfermaria com a Zoe e o Serafim, os lufanos acabaram contando para ele sobre tudo que eles passaram ali na segunda temporada envolvendo a calamidade da magia, que eles chegaram à conclusão ser a calamidade do tempo. E o William, muito intrigado com a história ali que ele ouviu das crianças, decidiu partir e checar a história do conto em que ele já ouvia, em que ele já tinha escutado, na fonte, né? E ele escutou essa história em Uagadou. Portanto, assim que, antes mesmo dos alunos entrarem em férias em Hogwarts, assim que ele se recuperou na enfermaria, ele acabou fazendo essa viagem, né, ali completamente perdido nos seus pensamentos, para a África, almejando escutar mais uma vez esse conto com todos os detalhes e riquezas do original, uma vez que, segundo o próprio William, esse conto ele foi criado pela população da África. Então vamos lá. O título é o mais óbvio possível: As Calamidades da Magia. Eu dividi em capítulos para ficar mais fácil, porque eu acabei me empolgando e ele ficou maior ali do que deveria. Então não esqueça de deixar o seu like, arruma uma pipoca aí e vamos lá. Capítulo 1: Retorno a Ouagadougou. 34 graus em Uganda, África Oriental. Bem diferente da temperatura média de 12 graus da Inglaterra, com a qual estou acostumado, e, por isso, estou passando um calor inacreditável. Acho que estou ficando velho. Na minha juventude, passei por temperaturas maiores sem nem me importar, como na viagem aos 27 anos para o Dalol, na Etiópia. Bons tempos. Com o avanço da idade, fui deixando de ser nômade e me acostumando a ficar confortável em minha casa de campo em Cambridge, usando roupão e pantufas. O que diabos estava acontecendo comigo? Precisei ouvir a aventura aterrorizante de duas crianças de 12 anos para me lembrar que eu sou o William Bagshot, o historiador, o aventureiro, o nômade. Ou, pelo menos costumava ser, até tudo dar errado em Byblos, no Líbano, quando eu tinha 57 anos. Já estamos chegando, senhor. Desculpa pela lerdeza do Kigile. Ele nunca foi um Glauber muito veloz e já está com 17 anos. Muito velho, coitado, diz o condutor do Glauber, com um forte sotaque estrangeiro. Sua fala me tira imediatamente dos meus pensamentos e me traz de volta para a íngreme subida das montanhas da lua. Estava tão perdido em minhas lembranças que demora um tempo para raciocinar o que exatamente é um Glauber. Mas logo olho o gigantesco cavalo alado que estou montado e me recordo que este é o cavalo nativo desta região. Não tem problema, não marquei horário. Respondo e o condutor me olha com uma cara típica de quem olha para um estrangeiro. Achei que ele ia falar que eu não iria conseguir entrar em um Agadou e eu já tinha uma resposta na ponta da língua, mas ele simplesmente volta a se concentrar na subida à nossa frente. Ainda bem, pois o calor me deixa de mau humor. Para minha surpresa, logo esse calor passa, assim como o meu humor melhora ao ver acima das nuvens aquele gigantesco e descomunal castelo, esculpido no topo da montanha da lua. A escola faz jus ao título de ser a maior escola do mundo e é deslumbrante. Isso me traz lembranças. Lembranças de 7 anos atrás, quando vim aqui pela primeira vez. Na época, Pachenga Akibdade era apenas um professor de alquimia falido, trabalhando em uma fórmula que ninguém apostava um galeão. Mas eu
Apostei 7. 7. Mais uma vez o número 7. Infelizmente não consigo parar de pensar nesse número desde que escutei aquela história bizarra das crianças em Hogwarts. Me sobe um arrepio toda vez que lembro disso. Mas elas disseram ser 5 calamidades. Então por que o número 7 me persegue? O Glaubé se aproxima do colossal portão de Uagadou, que se encontra aberto. Vários bichos sobrevoam o local e eu aposto um galeão, ou 7, que são em sua maioria animagos. A primeira vez que vim aqui, fiquei surpreso com a quantidade de alunos que são animagos e como essa escola tem uma política bem mais liberal com essa questão. Nunca consegui chegar em uma opinião formada sobre a rígida política de controle de animagos da Inglaterra, mas, com certeza, a experiência em Uagadou abriu a minha mente. Quanto ficou a subida? Indago o condutor do Glaubé. 5 nuques, senhor. Abro minha carteira e me deparo com 7 nuques. Entrego todos para ele. Pode ficar com o troco, muito obrigado. Me viro para entrar na escola de magia de Uagadou e respiro fundo, esperando muito que eu esteja errado sobre o que vim fazer aqui. Até o momento em que sou barrado. Final do capítulo 1. Capítulo 2. Cafeus. Amém. Parado aí! Se você não tiver um convite, será preso e responderá por invasão, afirma um grande hipopótamo humanoide que me encara ferozmente. Obviamente você não é um professor daqui, muito menos um aluno, diz de forma ríspida uma mulher pantera que me rodeia. Com certeza, essa não era a recepção que eu esperava. A pressa e a preocupação para vir conferir a história que eu procuro era tamanha que sequer passou pela minha cabeça enviar uma carta, ou mesmo um patrono avisando sobre minha vinda. Esqueci que esse era um erro grave por aqui. Sinto muito. Vim tratar de um assunto urgente com Baxenga. Digo, levantando minhas mãos em rendição. Não digo o nome do nosso diretor com tamanha simplicidade, estranho. A mulher pantera me interrompe, seguindo de um grasnido que me arrepia. Se tem alguém que pode dizer o meu nome dessa forma, é justamente esse sujeito, Hashibia. Diz o próprio Baxenga, do alto da escadaria de Uagadou, abrindo sua familiar gargalhada em seguida. Todos ao redor param, até mesmo os alunos que estavam observando o pequeno espetáculo, e o clima de tensão se parte imediatamente com a risada do diretor de Uagadou. Mas, diretor Akingda, este homem não tem uma permissão, diz Hashibia voltando à sua forma normal, com a fúria dissipada do rosto, exibindo apenas confusão agora. Uma belíssima mulher, inclusive. Este homem não precisa de permissão. Este é o grande historiador William Bagshot, uma lenda viva e um homem que acredita no sonho dos outros. Ele sempre será bem-vindo aqui, pelo menos enquanto eu for diretor dessa escola. Agora venha cá, meu amigo, me dê um abraço e vamos tomar um chá. Já que os britânicos amam tanto colocar folhas em água quente. Imediatamente abro um sorriso. Até mesmo a feroz Hashibia sorri involuntariamente. E aquele meio hipopótamo volta à forma normal. Percebo que ele veste o uniforme da escola e me surpreendo ao notar que se trata de um aluno. Vou até Baxenga e ele me recebe com um apertado abraço. William, esta é Hashibia, minha ajudante aqui no colégio. Está em treinamento para se tornar uma professora. A belíssima mulher abriu um sorriso, fingindo que não estava tentando me matar há pouco tempo atrás. Muito prazer. Me desculpe pelos modos, mas estamos sob alerta por aqui desde que... E ela se cala ao perceber o olhar de Baxenga. Imediatamente noto a tensão no ar voltando. Imagine, vivemos em tempos difíceis. Todo cuidado é pouco. Foi erro da minha parte não avisar sobre minha vinda e, por isso, peço perdão. Digo o final da frase me dirigindo ao próprio diretor, e fingindo não perceber que Hashibia quase disse algo que não deveria. Que bobagem! Como eu disse, você pode vir sempre que quiser, meu amigo, afirma Baxenga já me levando para dentro do monumental castelo. Vejo que ainda tem muitos alunos ali, e me lembro que o período letivo deles é completamente diferente de Hogwarts. Eu realmente fiquei tempo demais dentro de casa. Uagadou continua linda como sempre.
Um enorme castelo que parece flutuar sobre as nuvens, repleto de natureza e animais exóticos. Quando chegamos na sala da diretoria, fico surpreso. Na época em que vim aqui, Bachenga ainda não era o diretor, e reparo que ele fez questão de modificar completamente a decoração da sala. Até uma rede foi posta na varanda do castelo. A sala apresenta agora grande conforto, como se acolhesse aqueles que entram. Bem o estilo dele, realmente. Sente-se, meu amigo. Desculpe pela recepção mais uma vez. As coisas aqui não andam como eu gostaria. Vou tirar o elefante da sala e contar de uma vez. Há 7 dias a nossa escola foi invadida. Não sei como, nem o motivo. Tudo ainda está sendo investigado. Mas foi uma grande surpresa. Fico pálido com a notícia. Soube que Hogwarts foi invadida 2 vezes esse ano também. E ouvi rumores estranhos de vários colegas pelo mundo. O que está acontecendo? Invadida? Mas como, Bachenga? Achei que o Agador era impenetrável. Pois é, eu também achava. Parece que encontraram uma passagem subterrânea no interior da montanha. Um túnel estreito que faz alguém conseguir chegar aqui pela base da Montanha da Lua. Diz o diretor contra sua vontade, como se pronunciar o ocorrido em palavras realmente tornasse o que aconteceu real. Sinto muito, mas não é algo exclusivo daqui. Hogwarts foi igualmente invadida esse ano, afirma em baixo tom. Eu soube. Por vampiros, não? É, sim, por vampiros. Mas por outra coisa também. Digo enquanto Bashenga me olha com curiosidade. E esse é o motivo da minha visita. Vim em busca de informações e conhecimento. Que outra coisa, William? Diz o diretor se apoiando na mesa. As calamidades da magia. Falo sem pensar 2 vezes. Bashenga me olha atônito por alguns segundos, até a informação ser processada por seu cérebro. E em seguida cai em uma profunda gargalhada. Por um segundo pensei que você estivesse falando sério, William. Olho para o chão, envergonhado e decepcionado. Será que essa é uma hipótese tão louca assim e eu apenas me deixei levar? Bashenga, eu sei que isso pode ser estranho, mas tenho fortes indícios de que algo assim aconteceu. Se não foi uma das calamidades propriamente, com certeza foi alguém que procura por elas. Digo enquanto ele nos serve com chá, ainda sorrindo. Eu não posso provar, infelizmente, mas vi com meus próprios olhos uma aluna de Hogwarts com uma parte da perna tão envelhecida que nenhuma magia comum seria capaz disso. E as coisas que aconteceram lá, você não faz ideia, meu amigo. Mas os sinais imediatamente me remeteram ao conto que ouvimos anos atrás, aqui nessa escola. William, você é meu amigo e vou ser bem franco. Acredito que talvez você tenha ficado tempo demais em casa e esteja procurando algo, qualquer coisa, para iniciar uma aventura descabida. Eu soube o que houve no Egito e sinto muito. Mas não pode sair por aí causando alarde com base em um conto infantil, afirma Bastinga com uma expressão séria. Imediatamente eu me calo. Não consigo continuar encarando-o nos olhos, não após a menção do Egito. Então começo a duvidar de mim mesmo. Será que eu realmente me deixei levar por 2 crianças? Será que só estava esperando um motivo minimamente convincente para sair mundo afora? Mas então eu me lembro do olhar preocupado daquelas crianças. Me lembro da marca no tornozelo e da história deles. Me lembro de quando ouvi o conto pela primeira vez e em como ele é milenar, apesar de ser usado para explicar coisas bobas às crianças. Tudo bem, Bashenga, talvez você tenha razão. Eu sinto muito por tomar o seu tempo e vir sem avisar. Acabei virando um velho medíocre. Não, William, não é pra tanto, vamos lá. Não precisa recorrer a esse tipo de apelo. Como eu disse antes, você sempre será bem-vindo por aqui. Não estou reclamando da sua visita, não é isso. Apenas me preocupo com o seu bem-estar. Certo, é claro. Eu só queria ouvir mais uma vez aquele conto sobre as calamidades da magia. Lembro-me que originalmente esse conto vem do seu idioma natal e
Queria saber da forma mais fiel possível. A Xenga respira fundo e abre um simpático sorriso. Olha, eu acho uma ótima ideia, afirma Bashenga se levantando de sua cadeira imponente. Depois que você ouvir a história, vai se dar conta do quão fantasiosa ela é. Conhece o nosso novo professor de História da Magia? Acho que ninguém melhor para te contar a história do que ele próprio. Feuzaman é o nosso sétimo professor de História desde a fundação de Ouagadougou. Final do capítulo 2. Capítulo 3. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Rapidamente, descemos as enormes escadarias do majestoso castelo incrustado na montanha e saímos para uma espécie de jardim de inverno, que mais parece um bosque de tão grande. Provavelmente se trata de uma grande sala encantada para parecer assim, mas eu achei majestoso. Caminhamos até um baobá e me surpreendo ao ver vários alunos sentados embaixo de seus galhos, ouvindo um jovem bruxo falar. Este bruxo parece não ter mais do que 30 anos e fala com muita tranquilidade. Pelo jeito, ele está contando alguma história e os alunos parecem estar muito imersos, pois sequer notaram a nossa aproximação. O homem, que relaciona ser o próprio Cafeuzamen, é completamente careca e usa uma túnica simples. Está descalço e encostado na colossal árvore, e todos parecem vidrados em sua fala, como se não arriscassem piscar, com medo de perder qualquer detalhe da história que ele conta. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais, e ao chegar a uma aldeia distante procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não pôde deixar de vencer o duelo que se seguiu, deixando o inimigo morto no chão. O irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que a arrebatara da própria morte, e de que a arma o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho enquanto dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Todos os alunos deixam escapar um sussurro de surpresa e tensão. A situação também me pega de surpresa. Não lembro de ter uma experiência assim em aula, ainda mais em História da Magia. História sempre foi uma das minhas matérias favoritas, mas era sempre porque eu me imaginava sendo o aventureiro que fez todas aquelas descobertas, e não porque o professor me interessava sobre aquelas coisas. Penso então, pela primeira vez, se eu seria um bom professor. Com certeza, bagagem mágica para isso eu tenho. Mas será que poderia ser tão bom quanto este jovem na minha frente? Será que eu seria capaz de enfeitiçar a atenção dos alunos dessa maneira? Acho graça diante desse desafio, além de pensar que seria um bom modo de descobrir mais sobre a calamidade que aquelas crianças de Hogwarts me contaram. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como se separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Sim, a morte levou o segundo irmão. Mais uma vez, os alunos emitem um som de surpresa e suspense. Alguns se entreolham chocados. Só então me dou conta da história que o Sr. Amen está contando. Outra fantasia que muitos estudiosos dedicaram suas vidas alegando ser verdade e procurando provas, mas nada encontraram. Será que esse é o meu destino? Passar a vida correndo atrás de uma lenda e virar uma piada na comunidade bruxa?
Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e iguais partiram dessa vida. Os alunos ficam tão atentos ao final da história que parecem esquecer de respirar, e apenas quando a história de fato termina é que os alunos fazem algum barulho. Imediatamente eles começam a derrubar milhões de perguntas sobre o conto, mas o professor se levanta e isso faz todos se calarem. Crianças, por favor, as perguntas devem ser feitas como dever de casa, e vocês mesmos devem tentar respondê-las. Discutiremos sobre o assunto na próxima aula. Estão liberados. Escafeu Amen, com um belo sorriso no rosto. Percebo que ele não só possui uma ótima didática, como ama o que faz. Talvez tenha sido o diferencial para ele se tornar o professor titular dessa matéria na renomada UHDU. Deus, quero que conheça um grande amigo meu, diz Bashenka se aproximando do professor de História da Magia junto comigo, após os alunos começarem a se dissipar. Este é o William Bagshot, famoso aventureiro e estudioso de artefatos mágicos. William, este é Cafeu Zaman, sétimo professor de História da Magia de UHDU, e também um querido amigo. Vejo que não foi coincidência eu escolher justo hoje para contar uma história britânica aos meus alunos. Por acaso o senhor é parente da Batilda Bagshot? Pergunta Amen se aproximando com um sorriso apertado. Nossa, desculpa. Pergunta Amen se aproximando com um sorriso e apertando minha mão. Ah, sim. É a minha tia ausente. Acho que esse é o karma dos historiadores, digo retribuindo seu aperto de mão. É um prazer conhecê-lo. Interessante saber que ensinam contos ingleses por aqui. Ah, eu sou um grande fã deste conto, Sr. Bagshot. Um grande fã. Pode me chamar de William, por favor. E amigo de Bashenga não tem motivos para formalidades comigo. Por mim está ótimo, William. Mas só se me chamar de Cafeus também. Afirma ele, ainda sorrindo. Me parece ser o tipo de sujeito que emana carisma. Não me surpreende ter se dado tão bem, mesmo sendo tão jovem. Veio visitar nossa escola ou investigar a invasão? Imediatamente olho para a cara do Bashenga e o riso é inevitável. Parece que é impossível guardar um segredo nessa escola, diz Bashenga desistindo de qualquer repreensão. Acredito que esse seja um mal das escolas de bruxaria, meu amigo, digo dando leves tapinhas no ombro do diretor. Na verdade, vim para ouvir uma história, Cafeus. Isso se você não estiver cansado demais de histórias por um dia, é claro. Nunca me canso de contar histórias, Sr. William. Antes de mais nada, sou um simples contador de história. Ainda mais se vier acompanhada de um Mazangran. Diz Cafeus olhando para Bashenga e sorrindo. Qual seria o conto que te atraiu de tão longe? Bashenga imediatamente conjura algumas cadeiras e uma pequena mesa de centro. Logo em seguida se senta na mesinha e surge uma grande jarra com uma bebida de coloração caramelo e gelo. Aproveito e me sento, curioso para saber qual vai ser a reação do professor de história quando souber o motivo da minha viagem. Ah, certo. Eu gostaria de saber sobre as calamidades da magia e tudo que o senhor puder me contar sobre elas. Cafeus engasga com a sua bebida, antes mesmo de conseguir dar o primeiro gole completo. Com certeza ele podia estar esperando algum conto inusitado, mas talvez não tanto quanto este, pelo olhar que ele me lança em seguida. A situação só não fica estranha porque o Bashenga dá uma alta risada do ocorrido, o que ameniza a surpresa. Nossa! Por essa com certeza eu não esperava, William. Mas chega a ser engraçado. Talvez este seja um conto dos mais antigos do mundo bruxo e praticamente ninguém fala sobre ele. Ainda assim, o senhor é a terceira pessoa a me perguntar sobre ele este ano. Agora, a cara de surpresa é toda minha. Meu coração acelera.
Não me diga. Dou uma risada tentando amenizar a situação e fingir que não se trata de nada além de algo trivial. Algum aluno curioso? Não. Os alunos não se interessam por fantasias mortas, Sr. William. Eles preferem esses contos de hoje em dia. Tem um bem popular, agora aqui pela escola, de um conterrâneo seu. Aquele tal. Ah, me apaixonaria todos os dias por você. Ah, eu imagino. Digo dando uma risada. É de um colega meu, Maverick Shooter. Soube que está vendendo horrores. E sinto que Cafeus está tentando mudar de assunto. Mas quem se interessa por fantasias mortas, então? O senhor é um sujeito atento, gosto disso, diz ele abrindo mais um sorriso. Bem, o primeiro foi o meu amigo Ricardo Kaluuya. Ele é professor do Castelo Bruxo. Já fizemos várias viagens juntos. Apesar de sério, é um ótimo sujeito. Disse que estava interessado porque havia encontrado uma nova espécie de animal mágico. E ele achava que já tinha visto algumas características do animal naquele conto. A segunda me surpreendeu bastante, diz ele olhando para Bashenga. Professora Orihime Kushik, de Mahutokoro, enviou uma carta formal para Bashenga solicitando uma versão oficial do conto, que estavam fazendo uma publicação para a escola e que pretendia reunir um conto típico de cada escola bruxa do mundo para essa publicação. Na carta, eu argumentei que existiam contos de nosso país que são muito mais renomados e aconselhei a ela a publicação do conto Chimbão, o Chorão, que é bem mais famoso. Ele respira fundo como se a lembrança não fosse agradável. Ela me devolveu a carta de maneira ríspida, dizendo que só tinha interesse no conto das calamidades e perguntando se nós poderíamos ajudar ou não. Cafeus fica pensativo e é o próprio Bashenga quem fala pela primeira vez e interrompe o silêncio. Como a carta era formal e endereçada a mim, pedi que Cafeus respondesse contando sobre o conto que ela queria. Quero manter uma boa relação com Maruto Okoro, em razão dos eventos que se aproximam, sabe? Confesso que até havia me esquecido desse incidente, diz o diretor, levando mais a sério o assunto dessa vez. Talvez percebendo que não se trata de uma simples besteira da minha parte, afinal. Percebe que os dois agora estão pensando bastante sobre isso. Como se até o momento não tivesse sido estranho a esses dois o fato de pessoas tão distantes, um professor de Castelo Bruxo e uma professora de Maruto Okoro, terem levantado a questão de um conto morto há milênios de anos. E posso apostar que Basheng está maquinando em sua mente, neste exato momento, se a recente invasão do castelo não está de alguma forma envolvida com tudo isso. Vejo o suor brotando de suas têmporas. Se eu contasse as gotículas, aposto que seriam 7. Penso em como contornar a situação, com medo de que eles se recusem a contar a história mais uma vez, para uma terceira pessoa de tão longe. Quando finalmente decidi abrir um sorriso e digo: Bom, eu não vou ser tão ríspido, pode ter certeza, mas apreciaria muito poder ouvir o famoso conto diretamente da boca de vocês. Eles se entreolham e uma tensão nasce. Mas Bashenga dispara uma risada, com certeza objetivando quebrar o clima mais uma vez. Porém, percebo que sua risada é falsa. E secando o suor de sua testa, ele se levanta da cadeira e diz: Meu amigo, não se preocupe. Vou te deixar com Cafeus. Afinal, ele é o professor de história e eu tenho afazeres urgentes. Mas fique à vontade. Bashenga olha sério para Cafeus Amen antes de deixar a sala-jardim. Eu tiro meu paletó, tentando abstrair meus pensamentos de tudo e me concentrar na história que finalmente estou prestes a ouvir. Sorrio para Cafeus. Estou pronto para uma boa história, meu amigo. Quando você quiser. Digo pegando mais da bebida servida e tomando um refrescante gole. Eu também estou sempre pronto para uma história, Sr. Bagshot. Diz ele sorrindo e tentando relaxar, mas ainda com uma estampada preocupação no rosto. Bom, vamos lá. As calamidades da magia.
Antigamente, há muitos milênios, quando nada existia, haviam entidades do caos que controlavam os princípios da existência. Ninguém sabe ao certo como elas nasceram. Alguns dizem que elas surgiram por sua própria vontade ou pela energia que foi se acumulando em torno do aspecto de existência. Outros dizem que essas entidades foram criadas por algo ainda maior que elas, pelo detentor de todas as coisas e dono da magia da vida, aquele que alguns chamam de Demiurgo, o organizador do universo. Seja como for que elas surgiram, disse que na época todos os continentes da Terra estavam unidos como um só, um místico lugar chamado Pangeia. Essas entidades circulavam por aqui em harmonia, sendo que, com a união de suas forças e habilidades, elas podiam manipular a magia. Uma magia muito mais bruta e poderosa do que a que nós manipulamos hoje em dia. Com essa magia, essas entidades faziam coisas inimagináveis. Segundo a lenda, uma delas tinha o poder de controlar o tempo. Não só o aspecto básico do tempo, fazendo sol e chuva, mas também o tempo no sentido de ver o futuro e viajar sobre ele a seu bel prazer. Essa entidade era chamada de Cronos e era pacífica aos seres humanos, ajudando a humanidade, que na época não tinha nenhum poder mágico, importante frisar, e ajudou a humanidade a evoluir consideravelmente, explicando a ele sobre a necessidade de se organizarem em dias, meses e anos, a contar as horas, entre outras coisas. Dizem, inclusive, que, por adorar a humanidade, Cronos deu a eles um relógio especial, com uma pequena fragrância de seu poder, sendo esse relógio capaz de voltar algumas horas no tempo. É assim que alguns antigos acreditam que teria surgido o primeiro vira-tempo. A revelação me traz calafrios, me remete diretamente para aquela sala de enfermaria, a garotinha me mostrando sua perna envelhecida pelo toque do tempo. Outra dessas entidades, segundo a lenda, tinha o poder de controlar o espaço, ou seja, a distância entre as regiões da Terra e até mesmo as diversas dimensões existentes, muitas das quais sequer sonhamos. Era chamado de Érebo e não gostava muito dos humanos. Na verdade, não gostava de ninguém, a não ser de si mesmo, e preferia permanecer ausente, viajando pelas dimensões. Acreditam que, graças a seu poder, foi que nasceu a aparatação e outras magias que permitem mover as coisas de lugar, como o próprio Ácio. A terceira dessas entidades, chamada de Kratos, tinha um poder menos sofisticado, mas ainda assim fundamental para a origem da magia. Ele tinha o poder absoluto sobre a força bruta, mas também era detentor original da raiva e do ódio. Não amava nem odiava os humanos, mas gostava de fazê-los brigar entre si, apenas para assistir ao abuso medíocre da força humana. Seu aspecto foi necessário para muitas magias que partem da força mágica, como o Filipendo, Expelliarmus, Reducto, Estupefaça e tantos outros. A quarta costumava ser uma das mais ocupadas e que mais gostava dos humanos. Dizem que ela tinha o poder de guiar as almas, que era o seu nome, e ela guiava tanto a alma dos que nasciam quanto dos que morriam, dos vivos e dos mortos. Sempre muito paciente e compreensiva com todos. Seu aspecto teria a explicação para a existência de magias tenebrosas, capazes de ler e manipular a alma humana, como o Império, Legilimens e Obliviate. A bondade de Psique foi a causa de tudo ter desandado tempos depois. A quinta
talvez seja a mais enigmática entre todas. Thanatos controlava o aspecto da morte, ceifando a vida de todas as criaturas vivas quando ele achasse que era a hora. Ele não só possuía a dádiva da morte, como atuava na posição de juiz, determinando quem deveria morrer ou não. Sua relação com os humanos era neutra, pois diziam que nenhum sentimento habitava nele. E o único próximo a ele era o próprio Psique, uma vez que trabalhavam em conjunto, obrigatoriamente. Não preciso dizer que Thanatos teria dado o poder de realizarmos a mais tenebrosa e corruptível magia de todas, a maldição da morte. Capheus respira fundo e bebe de seu copo. Percebo que estou tão aficionado pela história que minha boca também está seca, e temo falar algo que acabe atrapalhando a continuidade da história. Mas percebo que ele está esperando uma resposta minha, então engulo seco e digo: eu não lembrava de todos esses detalhes, Capheus. Eram 5, então? Eu podia jurar que eram 7. É aí que as coisas ficam confusas, meu amigo. Além do original, passa a divergir muito a partir daqui, desse ponto. E o restante dessa história foi contado pouquíssimas vezes, mas eu vou tentar sintetizar para você. Alguns apostam numa sexta divindade, aquela capaz de controlar o aspecto da vida, sendo que o mais aceito para essa posição seria o próprio Demiurgo. Ele era a única entidade mágica com tamanho poder para isso, e faz sentido ser ele, tendo em vista os acontecimentos posteriores. Isso explica também porque nós, bruxos, não somos capazes de usar alguma magia que dê vida, ou de criar comida, por exemplo, mas tão somente conjurá-la. E sim, existe um sétimo ser nessa história, mas não seria bem um aspecto da existência como os outros. Trata-se de um mero humano, aquele que se tornou o primeiro bruxo entre todos. Seu nome foi esquecido há muito tempo. Alguns dizem que o próprio Demiurgo desceu à Terra e ordenou que seu nome nunca mais fosse proferido. Mas muitos apostam que este seria Tungra Koutan. Ele fez muitas coisas na vida e muito mais depois dela. Quando mero mortal, Tungra foi ladrão, mercenário, soldado, general e até rei. Dizem que governava uma vasta área e era endeusado pela população. Era até mesmo querido pelas próprias entidades. Cronos teria dado o primeiro vira-tempo a ele, como uma forma de agradecimento por fazer os humanos o adotarem como Deus. Kratos teria aplaudido pessoalmente sua pessoa por ter realizado as maiores batalhas que a humanidade já vira. E Thanatos teria, por diversas vezes, poupado-o da morte, por julgar que Tundra Koutan ainda tinha mais a oferecer à humanidade. Entretanto, a sétima e última de suas esposas, e a sua favorita, segundo dizem alguns, o teria traído com o seu melhor general. E juntos, eles teriam arquitetado um plano para envenenar o maior dos imperadores que a Terra já tinha visto, levando-o, finalmente, à morte certa. Thanatos o ceifou, e sua alma ficou vagando, enquanto esperava que Psique viesse lhe buscar. Pôde, enquanto esperava, observar a sua sétima esposa matar todas as anteriores, e seu general gargalhar sobre o seu cadáver. Quando Psique finalmente chegou, Tungra Koutan estava em pedaços, completamente desacreditado e destruído. Durante muito tempo eles conversaram, e o imperador contou como achava injusto o que teria lhe acontecido, que ele não merecia nada disso, e que só queria uma oportunidade para consertar as coisas, para se vingar.
Psique, que há muitos anos acompanhava a história do homem de longe, sempre levando e trazendo almas de seu reino, mantinha um afeto secreto pelo imperador, de forma platônica, é claro, e decidiu ceder parte de seu poder a ele, na esperança de fazê-lo voltar à vida e procurar por justiça. Foi então que tudo desandou. Psique havia caído em uma armadilha. Tudo começou quando Cronos, que era o mais próximo do imperador, comentou que Psique comentava frequentemente sobre ele e até mesmo admirava sua história. Tugra Koutan, junto com a sua sétima esposa e seu general, haviam tramado um plano para que pudessem viver para sempre. E sabiam que o único jeito possível era conseguindo o poder dessas entidades. Assim, sabendo que seu encontro com Psique era inevitável e que ela talvez fosse a mais piedosa das entidades da magia, somado ao fato de nutrir alguma admiração pelo imperador, tornou-se o primeiro alvo de sua ganância. Durante o ritual em que Psique transmitia parte de seu poder a Tugra Koutan, este usou toda a sua força para que sugasse o poder que Psique tinha a oferecer, sem deixar absolutamente nada. Assim, ele matou a primeira entidade e voltou à vida assumindo outra identidade. Voltou como Natok, o velado. Com o sacrifício que sua sétima esposa fez, matando as anteriores, Tugra Koutan, agora chamado de Natok, atraiu Thanatos, que viera ceifar a vida das mulheres. Assim, Natok aproveitou o pequeno momento de surpresa de Thanatos, que teve ao vê-lo ainda vivo, e matou a segunda entidade, sugando todo o seu poder. Imediatamente, Natok se tornou, talvez, o ser mais poderoso da Terra, com exceção apenas de Demiurgo. Sua forma física foi totalmente alterada, tornando-se extremamente alto e cadavérico. Estava claro que seu corpo humano não havia sido feito para aguentar tamanho poder. Natok foi então atrás de Cronos, o que não foi muito difícil, tendo em vista a amizade que existia entre eles. Rapidamente, Cronos também caiu na armadilha, sem desconfiar de nada, e foi morto e absolvido pelo antigo imperador. Portando o poder do tempo, da morte e da alma, foi fácil para Natok voltar no tempo, no momento em que Kratos se revelou para ele pela primeira vez, e também matou e absolveu o seu poder. Da mesma forma, utilizando o poder do tempo e o conhecimento adquirido, Natok conseguiu chegar até Erebo e liquidar a última entidade da magia. Foi assim que surgiu não só o primeiro bruxo da história, segundo a lenda, como também o primeiro a portar tamanho poder. Natok passou a governar em absoluto, podendo sozinho devastar reinos inteiros com grande facilidade. Entretanto, tamanho poder tinha um preço. O mundo havia se tornado um caos e sentia falta das entidades realizando seus trabalhos. Com a falta de Thanatos e de Psique, as almas dos mortos vagavam eternamente, nascendo assim os primeiros fantasmas. Com a falta de Erebo, os portais dimensionais perderam o controle, trazendo diversas criaturas mágicas para o nosso mundo. E não apenas isso. Internamente, Natok também passou a sentir os efeitos. O seu corpo mortal começou a apodrecer e a sua mente ficou extremamente perturbada pelos aspectos do universo brigando dentro da sua cabeça. Buscando uma saída, Natok passou a procurar incansavelmente por Demiurgo, acreditando que se absorvesse o aspecto da vida, pararia de envelhecer e se tornaria, de fato, imortal. Mas Demiurgo não pôde ser encontrado em lugar algum do mundo. Por isso, muitos acreditam que nós bruxos não temos essa capacidade para controlar a vida. Sua sétima esposa, cujo nome foi esquecido há muito,
Passou a ter nojo do marido e disse que só se deitaria com ele caso ele passasse a utilizar uma máscara, a fim de esconder toda a podridão de sua alma, e que agora transparecem pela sua face e seu corpo. E assim ele fez, utilizando o que hoje é conhecido como uma lenda dentre os itens místicos, máscara agourenta. Natok foi se deitar com sua esposa uma última vez. Digo isso, pois também tratava-se de uma armadilha. Sua sétima esposa ficou horrorizada com as atitudes do marido, não esperando que ele pudesse dar tudo, inclusive sua própria humanidade, para conseguir o que ele queria. Ela entendeu que seu marido não poderia seguir com vida, ou todos acabariam destruídos por sua loucura e ganância. Depois que o velado finalmente adormeceu, sua esposa enfincou uma Kupesh em seu peito. Nesta noite, 2 fatos importantíssimos se desencadearam. O primeiro foi a gravidez da mulher, que no futuro deu à luz a 3 crianças, as quais portavam magia assim como nós portamos hoje. E o segundo foi a criação das próprias calamidades. Deus para, respira fundo e bebe do seu copo mais uma vez. Eu percebo, então, que estou com os olhos ardendo. Pelo jeito, não estava nem piscando com a história. Me lembro agora que, quando ouvi o conto pela primeira vez, a trama acabava simplesmente com dizeres de que um humano roubou o poder das calamidades, dando origem à magia, que depois elas voltaram para se vingar. Mas eu nunca imaginaria tamanha riqueza de detalhes. Queria poder anotar tudo isso. Espera, ele teve 3 filhos? Mas com certeza as crianças deveriam dominar muito mais poder do que nós. Digo, vieram diretamente da fonte, não? Questiono apressadamente, com várias dúvidas surgindo em minha mente. Ah, sim. Feitos incríveis existiram vindo desses irmãos. Inclusive neste próprio conto, diz Cafeu sorrindo. Mas você pode imaginar a aparição deles em outros contos por aí. Afinal, se a morte original, Thanatos, foi absorvida, quem você acha que teria passado pela morte naquele conto do seu povo sobre os 3 irmãos? Estou brincando, é claro. Alisa ele pensativo, me deixando com uma pulga atrás da orelha. Que seja, continue, por favor. Nunca havia escutado essa história com tantos detalhes. Sim, claro. Já estamos nos encaminhando para o final. Naquela noite, a sétima esposa descobriu que Natok não havia apenas absorvido o poder das criaturas, mas, na verdade, havia selado elas dentro de si. Afinal, aquelas entidades jamais poderiam ser mortas. Com a morte de Natok, as entidades ficaram livres. Porém, agora elas estavam completamente corrompidas e cegas de ódio. Acredito que, ao se misturarem em um corpo e alma humanos, e terem seu poder completamente desviados dos fins legítimos para o qual se originaram, as criaturas foram modificadas, no mau sentido, claro. Elas passaram a agir por instinto e ódio, tornando-se seres irracionais que apenas objetivavam se vingar da humanidade. Na noite de sua volta, a maior cidade do mundo e capital do Império de Natok foi dizimada pelas calamidades. Diz a lenda que não sobrou nenhuma pedra em cima de pedra. Mas é fato que 2 pessoas escaparam daquele lugar. A sétima esposa, que atravessou o continente e deu à luz às suas 3 crianças. E também aquele general favorito de Natok, o Velado, que fez parte do plano original para enganar a primeira das calamidades. O general, fanático pelo poder de seu mestre e fascinado pelo ocorrido, dedicou o resto da sua vida para criar uma seita a Natok, uma organização destinada a viver nas sombras, com o objetivo de trazê-lo de volta, ou pelo menos de recriar o que ele havia feito, visando colocar todas as calamidades dentro de um único portador.
O anúncio de tanto poder sobre as mãos de uma única organização secreta chamou a atenção de várias pessoas influentes, que passaram a seguir o mesmo objetivo do general, cegamente. Por outro lado, a sétima esposa criou seus filhos na ponta do mundo, mantendo-os escondidos enquanto eles aprendiam a lidar com os seus dons mágicos. As calamidades, por sua vez, dividiram-se pelo mundo, mas continuaram destruindo tudo que viam pela frente, colocando em risco a própria existência da humanidade. Os filhos de Natok cresceram. Muitos dizem que eram 3 mulheres, ou 2 homens e uma mulher. Há muita divergência quanto isso também. A vida os ensinou que proferir o nome das magias tornava muito mais fácil controlá-la. E aos 20 anos, os trigêmeos já haviam realizado feitos incríveis, dignos de suas próprias lendas. Apenas a criança do gênero feminino, que muitos acreditam ser chamada de Lifa ou Lila, procurou saber mais sobre a história de seu pai e tudo que ele havia feito, sem ser pelas palavras da própria mãe. Isso a levou a uma série de desentendimentos com seus irmãos e a romper o contato com sua família. Foi assim que Lifa acabou encontrando aquele general devoto e criou a Ordem dos Ocultos. Por coincidência ou não, eles acabaram se casando e tendo filhos. Filhos capazes de conduzir a magia, é claro. As calamidades já haviam destruído grande parte do mundo a essa altura. O centro de Pangeia estava completamente devastado e trincado. Foi então que os 2 irmãos de Lifa decidiram que precisavam fazer algo a respeito. Eles queriam corrigir os erros do pai e acreditavam que deviam isso à humanidade. Mas os irmãos sabiam que aquelas criaturas corrompidas não podiam ser derrotadas. Pensaram, então, em fazer como o seu pai e prendê-las. Porém, não em corpos humanos, mas sim dentro da própria terra. Obra de Demiurgo, o mais poderoso dentre todos. Por algum motivo, essa ligação fazia sentido na cabeça dos irmãos. Então, criaram locais de selamento com fortes energias mágicas e passaram a atrair as criaturas para esses locais, acreditando que seria mais fácil enfrentar uma de cada vez. A estratégia surtiu efeito, pelo menos no começo. Aqueles que um dia chegaram a ser Kratos e Psique foram os primeiros a serem selados. Entretanto, tentaram selar Thanatos em terceiro lugar e perceberam que alguma coisa estava errado. Não seria tão fácil assim. O mais velho dos irmãos acabou perecendo em batalha. E quando o irmão mais novo estava à beira da morte, Lila e seus filhos apareceram e selaram a calamidade da morte. A partir de então, Lifa e seu irmão sobrevivente não tiveram escolha senão trabalharem juntos. Claro que o irmão não confiava mais em Lila. Por isso ele decidiu não revelar em qual lugar havia selado as 2 primeiras calamidades. E também criou um objeto mágico que funcionaria como uma chave para proteger o local de selamento das calamidades. O primeiro objeto foi usado na calamidade da morte, temendo que sua irmã um dia voltasse para tentar absorver o poder. Junto eles conseguiram selar a calamidade do tempo e do espaço, ao mesmo tempo, em uma batalha colossal, jamais vista antes, apesar de ambos terem se ferido no processo. Dizem, inclusive, que foi essa batalha responsável por separar a Pangeia em vários continentes, pois a força mágica utilizada foi tamanha que a Terra rachou em 7 partes, sendo a 7ª o continente perdido de Atlantis. Deus para, mais uma vez, para apreciar a sua bebida e recuperar o fôlego. Claro que esse conto é extremamente antigo e possui várias divergências históricas. Por isso se tornou
se tornou impossível saber quais detalhes seriam mais fiéis. Eu tentei pesquisar por todas as versões e formulei aquela com a maior quantidade de detalhes repetidos entre suas variações. Ele olha sério nos meus olhos. Acho interessante como pretende explicar não só a origem da magia, mas também dá origem a diversas outras lendas famosas que existem por aí. Como todo conto antigo, ele possui falhas. O conto sugere, por exemplo, que a magia veio das calamidades e que então foi passada de geração em geração. E por isso o conto ganhou força com as famílias de sangue puro. Mas isso não explica a existência dos nascidos trouxas, não é? Paro para pensar sobre tudo que ele disse nessa última hora e percebo que estou tremendo. Lugares com constante força mágica. Bem, isso explicaria o motivo de Hogwarts ser um desses lugares. Sempre disseram que os fundadores escolheram aquele lugar porque pressentiam uma forte aura mágica lá. Percebo que ele aguarda uma resposta minha, então digo: os nascidos trouxas podem ser frutos de experiências mágicas, não sei. Se essa tal de Lifa realmente se aliou ao general fanático, ela poderia muito bem ter voltado aos lugares e feito testes horríveis. Senhor William, não vai me dizer que o senhor realmente acredita nessa história toda? Sim, eu acredito sim, Cafeus. Agora mais do que nunca. Digo me levantando e sentindo um calor da raiva se apoderando em mim. E digo mais, tenho motivos para acreditar que o senhor também crê profundamente nas calamidades. Duvido muito que alguém passasse tantos anos pesquisando esse conto como o senhor parece ter feito e não acreditar nele. Minha denúncia o pega desprevenido, e o homem não consegue esconder a cara de espanto. Sua resposta, entretanto, nunca veio, já que fomos interrompidos por Baxenga, neste exato instante, que entra pelo jardim esbaforido, com um desespero no olhar. Eles levaram, Cafeus. A chave, eles levaram. Não sei como, eu não percebi isso antes. Eu estava verificando tantas possibilidades que nem me dei conta. Eu pensei nisso assim que o senhor saiu dessa sala, diretor. Eu sinto muito. Fiz Cafeus como se tivesse perdido o chão. As palavras começam a fazer sentido em minha cabeça, mas de um jeito bem ruim. Se a chave estiver ligada de alguma forma com tudo que foi contado até agora, isso só pode significar uma coisa. Baxenga se aproxima de mim bruscamente e agarra meu braço com força. Me diga, William, o que você sabe sobre a Ordem da Fênix? Preciso que você leve uma mensagem à sua terra para mim. E assim a gente acaba o nosso conto, As Calamidades da Magia, um conto escrito por mim, Oblitime. Espero que vocês tenham gostado, e os desdobramentos disso tudo nós veremos na terceira temporada.